Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração, nosso bom Deus. O nosso propósito é exaltar a Cristo através das nossas vidas, aprendendo a palavra, colocando em prática aquilo que Deus tem nos desafiado. Então, sintam-se acolhidos, sintam-se como família, neste culto de adoração prestado para o louvor do nosso bom Deus. Aos amigos que acompanham talvez pela internet e irmãos de igreja também, a graça do Senhor Jesus Cristo atingindo a sua vida e também o seu lar. Quero convidar a igreja aqui presente a colocar-se em pé, que nós vamos orar neste momento. Vamos orar neste momento. Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos dado uma ótima semana que passou e hoje começando em tua casa. Obrigado porque na parte da manhã já estávamos aqui estudando, aprendendo e intercedendo. Seja conosco, que possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Também, ó Deus, aplicando em nossas vidas, replicando e ensinando a outros, que a nossa geração, que nós possamos, ó Deus, da nossa parte, nos esforçar a Deus ter essa intimidade, esse conhecimento do Senhor. Seja com cada irmão que aqui chegou, aqueles que porventura também estão vindo, que tenhamos um ótimo tempo na tua presença. Seja com as demais igrejas irmãs, e que hoje seja dia de salvação de almas, consagração de vidas, decisões, na intimidade com o Senhor. No nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Nós temos aqui dois hinos, o 36 e também o 380, sendo projetado neste momento. O 36 e o 380.
irmãos podem assentar-se nesse momento. Nós estamos num desafio aqui em Mateus capítulo 5. Então quero que você abra nesse momento a palavra do nosso bom Deus, Mateus capítulo 5. Hoje queremos meditar no versículo 2, 1, 2 e 3. E fica já o desafio, você que queira este desafio decorando os versículos, especialmente 2, 3 e 4. Vai escolhendo e nós podemos assim aprender juntos. Se puder ser projetado. Queridos, a leitura até o 12. Tá bom? Até o 12. Eu estou lendo o versículo 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericórdia, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Amém. Bendita a palavra do nosso bom Deus. Queremos fazer uma oração agora agradecendo pela liberdade que nós temos da leitura, da meditação e também da divulgação da palavra de Deus. Queria que você orando nesse momento pela palavra que nós acabamos de ler e a aplicação dela em nossas vidas e corações. Oremos. Pai querido, na tua presença nós damos graças pelo teu grande amor para conosco. Obrigado pela tua palavra que foi lida agora. Que o Senhor esteja, ó Pai, conosco, nos abençoando. E nós agradecemos porque diz: bem-aventurados somos nós que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E o nosso desejo é que outras pessoas venham conhecer Jesus. Venham, ó Pai, te aceitar como teu Salvador. Que o Senhor esteja abençoando o nosso culto hoje, que possa ser uma bênção em nossas vidas, que nós possamos praticar aquilo que aprendemos. Esteja com cada um aqui presente, aqueles também que estão assistindo online, que o Senhor esteja abençoando o lar de cada um. Para a tua honra e a tua glória, nós agradecemos. Amém. Amém. Bem, e tem deixado aqui uma lembrança. De manhã, na nossa escola bíblica, nós oramos pelos aniversariantes. Para a Bianca, vem aqui, pegue, entregue para sua mãe esse cartãozinho aqui, tá bom? E aí nós queremos orar pela a vida da irmã. Só pegar o cartãozinho, leva. E você pode, né? Em nome da igreja, dar um abraço bem forte na sua mãe. Nos representa aí da melhor maneira possível. Muito bem. Pedi para a irmã, uma hora pela irmã Cida nesse momento, irmã. Irmã Denise. Pode orar pela vida da irmã Cida. Oremos. Amado Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor nos concedeu esse privilégio de estarmos reunidos na tua casa nesse momento, com o único objetivo de te louvar e te glorificar. Obrigada a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não somos merecedores, mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, tem no teu olhado nossas falhas, e o Senhor tem nos abençoado tanto, e nós só temos motivo de dizer muito obrigada, Deus, pelo seu cuidado para conosco.
Muito obrigada pela vida da irmã Cida. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Amém. Deus, o Senhor conhece a sua vida e também ainda o Senhor sabe aquilo que ainda ela necessita, Deus. E nós estamos entregando ela nas tuas mãos. Amém. Mas com o desejo, Deus, de que cada dia ela possa estar sentindo sempre aquele desejo ardente de estar aqui na tua casa para se alimentar espiritualmente e não só aqui, ó Deus, também no seu lar, que a Lívia possa estar te buscando, ó Deus, continuamente. Amém. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a irmã Cida, os seus propósitos, vivendo com Deus, a família, servindo ao nosso Criador. Agradecendo ontem, aconteceu mais uma vez a união dos adolescentes, crianças e adolescentes, e a participação de cada um. Os desafios que eles têm é para a vida toda, e eu quero dizer que eles são privilegiados. Quando eu fui ouvir a palavra de Deus, estava com 18 anos completos. Então não pude participar assim, da escola, da sequência da escola bíblica. Já jovem, depois indo ao seminário. Então deixa aqui para os nossos pequenos e para os pais, que eles venham aproveitar bem esse tempo. Amém. De estudo, de louvor, de adoração, colocando propósitos já diante do nosso bom Deus. Então eles têm uma vida toda para aprender, para serem influenciados, tornando-se homens e mulheres de Deus. E desses, que Deus possa estar chamando alguns para o ministério de tempo integral, conforme a sabedoria do nosso bom Deus. Amém. Oração pelos missionários, sempre, vida do pastor Roberto, planejamento de viagem até o Brasil, oração pelo seminarista Davi, oração também por ela e Ana Paula. Pastor. A esposa do pastor Geraldo, vamos estar lembrando, acabei de ver notícia de que ela não está passando bem, os rins não estão funcionando, então provavelmente amanhã vão ter que fazer uma diálise, conforme foi o resultado, né? Então vamos estar orando pelo pastor Geraldo, né? Também pela sua esposa, E o irmão Paulo Correia, que estava conosco aqui semana passada, né? O pai do pastor Moisés, ele sofreu um acidente na semana, né, no seu serviço, e a máquina quebrou o seu braço esquerdo, e ele foi internado e deu fratura exposta, né? Ele foi internado, já foi feita toda a operação, e saiu hoje no lado. Mas vai ter que ficar uns 2 meses com as ferragens, né? No braço. E depois aquele tempo, né, de fisioterapia, que aí só Deus sabe quanto tempo vai demorar, né? E hoje ele faz 70 anos, né? Aniversário Hoje é dele. 70 anos. 70 anos hoje. Também o pastor pediu, como pastor da igreja Batista Betel, Alessio, a saúde e recuperação dele e também de um dos filhos. Então nós vamos orar mais uma vez. Eu vou colocar esses pedidos diante de Deus. Depois vamos ter cântico e na sequência do culto. Santo Deus, nós estamos no momento de clamar a Ti, ó Deus, confiadamente, que tem nos ouvido, não mediante algum mérito, mas mediante a graça do Senhor Jesus. Nós estamos rogando por esse planejamento da vinda do pastor Roberto até o Brasil, mais uma vez, uma temporada, e seja suprindo toda e qualquer necessidade. Todas as documentações necessárias, todo o planejamento que ele tem feito, para, ó Deus, chegar até nós. E quando aqui estiver, ó Deus, seja abençoando a sua saúde, seja abençoando, Deus, a pregação da palavra, o intuito de formar grupos de discipulados também. Nós rogamos pelo seminarista Davi, nós intercedemos também por ela e Ana Paula, missionários, e agora, Deus, nós temos esses demais pedidos que envolvem saúde. Irmão Paulo pede a Deus esse acidente para tua resposta, e seja abençoando, Deus, curando, fazendo ali, Deus, o teu agir, e hoje sendo aniversário também dele. Seja abençoando, Deus, pastor da igreja Batista Betel, pastor Alessio, seja abençoando a ele, seja abençoando o seu filho, planejamento, Deus, também de uma possível viagem logo mais. Nós rogamos também pela vida da Cida, mais uma vez, ó Deus, que tem estado conosco, dos demais irmãos. Seja abençoando os que estão viajando, aqueles, ó Deus, que moram um pouco mais distante, que a tua graça e misericórdia seja abençoando, seja Deus dando ânimo, vigor, para que possamos juntos, como igreja, servir ao Senhor, aceitar os desafios, abraçar a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Nos ajude e seja nos dando, a Deus, um bom tempo,
também ainda nesse culto. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Queridos, temos aqui o hino Ousado Amor, esse cântico. Durante esse cântico, quero lhe convidar a ficar em pé. E os que estão preparados para ofertar e dizimar, pode ser neste momento. Ousado Amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
deixar mais perto. Muito bem. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Especialmente versículo 1 em diante. Mateus no capítulo 5. Nós temos aí vários versículos para circuncidar, verificar, citando outros. O que nós propomos desde a semana passada, semana retrasada, queridos? Estudar as bem-aventuranças, nos quais ela faz parte de uma outra série maior de mensagens. Então, a primeira parte aqui é o Sermão do Monte ou as bem-aventuranças. Então, do capítulo 5 até o 7, nós temos várias dessas mensagens. Mas tem outra série, só aqui em Mateus, pelo menos 5 grupos. E nós queremos permanecer aqui neste primeiro grupo de mensagens. Mas quero aqui citar o privilégio de estudarmos esse trecho. Porque nós temos aqui um texto paralelo em Mateus capítulo 13, e eu quero deixar essa parte como desafio. Mateus 13, eu vou ler do 11 até o versículo 15, na palavra de Deus. É um privilégio ouvir sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, sobre o reino de Deus. Então aqui em Mateus tem essa outra leitura ainda. É um privilégio. Apesar de ser privilégio, alguns que não entendem o Sermão do Monte, como as demais parábolas ou aplicações. E por que será que as pessoas não entendem ou não aplicam em suas vidas? E aqui vamos ter resposta já do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui. Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ou reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. De maneira imediata, os apóstolos tinham esse privilégio de entender, de ouvir, e aí nós sabemos que a igreja, porque nós temos o Espírito Santo. Mas nota aí, comparando, alguns não chegam ao entendimento. Alguns não chegam à aplicação daquilo que nós estamos vendo. Porque biblicamente discerne, é diferente porque não tem o Espírito de Deus em suas vidas. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Então, quando se prega a palavra de Deus, quando nós chegamos num texto como esse, é muito mais do que ter em prática ou funcionando a nossa audição. Porque a palavra de Deus, além de chegar aos ouvidos, nós sabemos que tem que chegar até o coração. Tem que ser acolhido com fé. E lá em Isaías já estava sendo assim advertido que muitos ouvirão. Aqui dentro os elitas e outros ouvirão, mas não chegam à compreensão de fato. E vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Sabe, não querem, eles rejeitam, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração. E aqui em Mateus 13, finaliza o versículo 15, e se convertam e eu os cure. Por causa da pregação da palavra há o resultado, mas por causa da rejeição da palavra, como texto, toda a Bíblia, mas como textos esses referentes ao reino de Deus, ao reino dos céus, não querem, coração duro, impertinente, dura serviço. E a Bíblia diz na parte final aqui de Mateus 13, não chegam à conversão, e aí não chegam a ser trabalhados por Deus. Mas eu quero crer que você que está aqui nessa noite, nesse momento, queremos aproveitar bem, tendo o Espírito Santo em nossa vida, o mesmo Espírito Santo que produziu as Escrituras, que inspirou aqueles homens. Então, que nós possamos ser esses privilegiados e entender. É um privilégio, nesse momento, em culto, ter a palavra de Deus aberta
para a compreensão e a prática da palavra do nosso bom Deus. Aqui, para entendermos, os pesquisadores, os estudiosos, eles tentam achar assim algumas divisões bem claras. Existe um homem chamado Bacon, né? W. Bacon, um evangelista, um escritor, que ele coloca aqui em Mateus há 5 grandes grupos de mensagens. E ele tenta comparar 5 grupos aqui de mensagem de Mateus com os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele consegue, em seu comentário, fazer essas aplicações. Cada grupo ele compara com Gênesis, com Êxodo e assim por diante. E há uma boa maneira também de estudar a palavra de Deus, não será que nós vamos utilizar aqui. Há outros, como Austin Farrell, que ele compara as bem-aventuranças, fazendo um paralelo, né, uma adaptação, uma comparação com o Êxodo capítulo 19, 20 até o capítulo 24 de Êxodo, que nos fala sobre os 10 mandamentos. Aqueles que pegam o livro de Mateus e as grandes passagens e conseguem fazer um link e nessas comparações. Então é bom nós termos assim sempre referência, usando o Antigo Testamento, e nós vamos assim destrinchando e aprendendo cada vez mais da palavra do nosso bom Deus. Mas uma coisa estudamos, verificamos semana passada, para entender sobre o reino de Deus, ou para adentrar no reino de Deus, tudo começa com arrependimento. Lembra? Arrependei-vos e convertei-vos. Somente o arrependido, o convertido, o salvo, o regenerado, ele pode apreciar, saborear essas verdades aqui encontradas. Especialmente nós queremos ir aprendendo até o versículo 12. Esta frase aqui eu já utilizei e eu quero mais uma vez. E eu não sei se eu ali no livro, se eu vi na internet, ou quem sabe lá no para-choque de um caminhão. A frase é o seguinte, eu já falei isso alguma vez aqui. Eu não sou religioso. Sabia que eu não sou religioso? Porque o reino de Deus não é religião, é um governo. Às vezes a pessoa fala, eu tenho a minha religião. Naquele sentido, né, de religiosidade, ele procura algo espiritual. Mas eu quero aprender, queremos verificar sobre reino de Deus. Então, o que nós não temos não é religião, nós somos sobre um governo. Agora, um governo, nós podemos dizer que nós pertencemos a um governo físico, nós nos encontramos numa cidade, em um estado e uma nação. Existe um governo sobre nós, mas existe um governo superior, que é o reino de Deus. E esse é que nós vamos praticar com intensidade e nos preocupar mais. Então, quando alguém me perguntar qual é a sua religião, você pode falar assim, não, eu quero falar sobre governo, mas não da política humana. Às vezes as pessoas vão entender sobre política, né? Política aqui e do agora. Mas nós vivemos sobre um governo, e esse texto aqui, versículo 2, né? 1, 2 e 3, que eu quero ler mais uma vez. Vendo Jesus as multidões, subiu um monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo sobre esse governo maravilhoso, governo eterno, transcendente, superior. E aí fala aos súditos desse governo. Bem-aventurados os humildes, ou, dependendo da versão, fala aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A meditação desta noite queremos especialmente nos deter muito mais nessa parte. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mais uma vez, a nossa pátria real e verdadeira está nos céus. Nós podemos olhar lá em Filipenses, nós podemos olhar lá em Hebreus, podemos verificar aqui como Pedro 2,11, nós somos forasteiros, estrangeiros. Então, estando aqui, a nossa característica deve ser a celestial, aquela que Cristo deixou em nossas vidas. Já nos é reservada a nossa pátria, e aqui é com certeza. Semana conversando com alguém, a pessoa disse que não tem certeza, né? Talvez nem eu, essa pessoa comentando. Mas a Bíblia fala que nós temos uma pátria. Nós temos uma cidade construída, arquitetada não por mãos humanas, mas pelo nosso bom Deus.
mas aprove Deus nos deixar aqui, representando a Ele, neste governo ou neste reino. E o que é importante é verificar as nossas características, se está sendo compatível. Tem sido o nosso tema, né? Domingo retrasado e também hoje. Então, nota, Jesus Cristo orou pela igreja e, resumidamente, Ele orou por nós, enquanto nós estivéssemos aqui. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aquilo que nós estamos aprendendo aqui de bem-aventurados, humildes, está falando para o povo de Deus. Porque quem não é convertido não entende o que nós vamos estar tratando nesses dias. Ele não aplica, ele acha que é um absurdo. Eles vão achar que é um contrassenso. Porque não pertence, de fato, ao autor dessa palavra. Alguns que falam sobre o Sermão do Monte o seguinte: é o maior pregador falando palavras ao mesmo tempo simples, mas palavras poderosas. Porque aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando, pregando. Tenta imaginar aqui o privilégio que os apóstolos, aqueles que estavam ali naquele monte, eles tiveram de ter o melhor pregador. O melhor pregador. Em nosso contexto batista, diz que Spurgeon, ele foi chamado o príncipe dos pregadores. E eu tenho alguns artigos, alguns livros, falando desse homem. E quando eu leio, de fato, as suas mensagens, viveu ele há um bom tempo atrás, como aquilo me toca ainda no meu coração, aquece meu coração. Mensagens bíblicas, mensagens diretas. Então eu queria ter tido o privilégio de ter ouvido mensagem de Spurgeon. Mas incomparavelmente melhor ouvir a palavra de Cristo. Amém. E aqui nós continuamente estamos meditando nessa mesma palavra. Então, se o pregador atual falta algo, é o que nós falamos, que a própria palavra possa completar, e ela que completa o seu coração. Então eu quero desafiar aqui a sua meditação. Não espere chegar na igreja e aqui juntos aquilo que nós estamos meditando, mas vai durante a semana mesmo se alimentando, aplicando. Tem dúvida, anote. Procure recursos de aprender, porque aqui está dizendo que nós somos bem-aventurados ou privilegiados. Então, como é importante a palavra de Deus em nossa vida e em nosso coração. Já falamos que adentra-se ao reino de Deus ou pertence pelo arrependimento. Eu só quero aqui citar aquela palavra arrependimento, metanoia. Isso no original grego. É a junção de duas palavras. E o sentido dela, finalmente, é uma mudança profunda de mente, de opinião, de propósito. É o que acontece na vida do ser humano, que de fato ele muda. Há uma transformação. Aí pode-se vivenciar o versículo 3, de ser bem-aventurado por ser humilde ou pobre de espírito. Então, aceite o desafio da palavra do nosso bom Deus. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então nós queremos ver isso, né, durante esses dias. E essa palavra é para os que estão aqui presentes e também os que estão nos acompanhando depois. Que Deus tenha de misericórdia e de graça sobre nossas vidas, para aprender a aplicar a verdade sobre aqui o reino de Deus. De fato, quando você lê esse texto, do versículo 3 ao 12, você concorda com ele? Você concorda com essas verdades aqui? Ou você discorda de um ponto ou de outro? Ou teríamos nós liberdade, sendo filhos de Deus, de discordar de algum trecho das Escrituras? Jamais. Pode ser que nós não estamos entendendo corretamente para fazer a aplicação, mas o que está escrito aqui deve valer na minha e na sua vida. Então vamos nos transformar conforme essa palavra, vamos aceitar e permitir Jesus Cristo soprar em nossa vida essa diferença que Ele tanto deseja. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí queremos ver cada termo aqui, desse versículo aqui, para aprender de fato nossas vidas. Queridos, nós temos aqui pelo menos 8 bem-aventuranças. Alguns acrescentam um pouco mais. Depois lá em Mateus capítulo 6, 7, pode ser que complementa-se com outras áreas. Mas se eu manter essas atitudes que tem no versículo 3 até o 12 inicialmente, a minha vida tem que mudar primeiramente para com Deus,
tem que mudar perante as demais pessoas, porque a nossa vida sempre vai ter relação com Deus e com as demais pessoas. E há uma mudança aqui de recompensas também, quando vivenciamos o que se encontra aqui nesses versículos. Bem-aventurados. Mas alguns falam, ou colocam aqui é um paradoxo, cada palavra bem-aventurado e o que vem depois. Paradoxo é aquilo que parece que é o contrário. Paradoxo, né? Algo que nós levamos tempo a entender, ou até aceitar. Como pode ser bem-aventurado, dependendo da sua versão, o pobre de espírito? Porque alguns lembram através da palavra pobre ou humilde. Tem pessoas que detestam essa qualidade, não entendendo o que fala aqui da maneira bíblica, tá bom? Da maneira bíblica. Mas aqui sempre tem a revelação do nosso bom Deus. Tudo que está escrito aqui tem nexo, tem lógica e tem razão de Cristo ter falado, depois do Espírito Santo de ter registrado. Então, tudo aqui tem concordância, tá bom? Cada termo e cada palavra, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo aqui nos ensinando. Bem-aventurado, eu quero lhe perguntar primeiramente isso. Deus tem prometido felicidade para você quando você lê as Escrituras? Sim ou não? Pensa aí um minuto. Deus tem prometido felicidade, alegria. Na palavra de Deus fala sobre abundância? Sim. O problema é encontrar ou saber definir biblicamente o que é a verdadeira felicidade. Porque felicidade tem se buscado por aí, não tem? O ser humano não busca prazer, felicidade. Existe até uma filosofia do hedonismo, que é dizer que a vida só tem sentido quando a pessoa está tendo felicidade ou prazeres imediatos. O alvo da pessoa é ser feliz aqui e agora. Não importa o que ele faça com a sua vida, com a sua saúde, na sua área moral, o importante é procurar prazer e felicidade. Agora, o que é de fato ser bem-aventurado? Mais uma vez, aos olhos de Deus. Deus está dizendo de felicidade aqui, da felicidade celestial, diferente da felicidade terrena, ou a felicidade passageira. Então, quer dizer, irmão, seja feliz. Na verdade, se tem alguém que tem que ser feliz, é o povo de Deus. Promessas do Antigo e do Novo Testamento. Aí depende de aumentar essa felicidade ou não, da nossa comunhão, da nossa entrega e da nossa dedicação ao nosso bom Deus. Porque mesmo um cristão, se ele estiver vivendo afastado de Deus, com coisas impedindo a comunhão dele para com o seu Deus, ele não vai experimentar, não vai provar, ele não vai gozar da verdadeira felicidade na plenitude do qual Deus tem lhe revelado nesses versículos. Então a felicidade é um tesouro que Deus tem prometido. Agora vamos experimentar vivenciando com Ele. Porque alguns falam assim, eu vou ser feliz quando eu tiver algo, não é assim? Alguns buscam felicidade quando ele tiver algo ligado à posse, ou chegar a um patamar, a uma fama, ou tiver um cargo, uma função. As pessoas falam, aí eu serei feliz. Nos parece que é muito dedicado ao esforço próprio de conquistar algo e depois falar, agora eu sou feliz. Mas o cristão não é assim. A felicidade é algo que Deus, Ele coloca em nossa vida, em nosso ser. Mediante o Espírito Santo, mediante a palavra, mediante a sua paz. Mediante a paz que excede a todo entendimento. Então nós devemos ser felizes. Não estamos dizendo que não teremos dificuldade ou momentos de tristeza. Nós sabemos disso. Mas é que esse texto fala assim, seja feliz cumprindo com este e esse termo. Seja feliz. Seja o mais feliz da sua casa. Ou seja o mais feliz da sua família. Da sua empresa. Da sua rua. O mais feliz tem que ser você. Porque você tem um Deus que lhe acompanha aqui. De fato, Ele se faz presente. Então, a busca da felicidade, ela se completa na busca em Deus. Ou na obediência, usando a mensagem de domingo passado, na obediência de viver com Deus. Então, aqui está falando de entrega. Esse texto fala de algumas áreas de renúncia.
mas em tudo fala buscando viver para com Deus. Existe uma letra, uma música, essa tal felicidade. Aqui o escritor, né, é secular, e eu vou ler aqui, não se escandalize, eu vou ler aqui as frases. Ele está buscando a felicidade, ou ele ouviu dizer que existe uma felicidade, ele quer procurar, ele quer ter essa tal felicidade, que talvez no contexto nós falamos, nós pregamos, ou a Bíblia fala que existe essa felicidade. Então aqui, talvez você vai lembrar da música, tá lá? Já rodeei todo esse mundo, procurando encontrar um amor, um bem profundo que eu possa realizar os meus sonhos de criança, como todo mundo faz, de formar uma família como era a dos meus pais. Mas o tempo foi passando e a coisa mudou. Solidão foi se chegando e se acostumou. Essa tal felicidade hei de encontrar, mesmo se eu tiver que aguardar, se eu tiver que esperar. O autor Tim Maia, né? Ali ele fala que ele queria a felicidade que os pais falavam, os antepassados falavam, e ele foi crescendo e ele queria ver essa felicidade. E ele encontrou que foi a solidão. Mas ele fala, eu vou ficar aguardando, vou ficar esperando. Será que ele encontrou? Esse homem encontrou a verdadeira felicidade? Ou alguns que gostam dessa música aqui? Agora eu estou dizendo que essa felicidade, essa tal felicidade, ela é real, ela se encontra em Jesus Cristo. E bem-aventurado os que vivem a felicidade no reino de Deus. Bem-aventurado, nós lembramos lá de Salmos capítulo 1, você lembra? Bem-aventurado de Salmos 1. Mas muito bem, bem-aventurado, a palavra aqui, bem-aventurado, é makarios. Quando se estuda, né, olha lá na questão do grego, ela poderia ser traduzida como ditoso, afortunado, abençoado. Então, bem-aventurado é ditoso. Tem um hino, né, ditoso dia que encontrei, né, que encontramos Jesus Cristo. Eu, afortunado, lembra de fortuna. Mas fala aqui de ser abençoado. E nós somos abençoados. Então, a palavra bem-aventurança, ela se encontra diversas vezes no Novo Testamento. Né? Eu separei aqui, cheguei a contar 50 vezes. E existe durante a história, aqui a palavra Macários, ou bem-aventurado, algumas mudanças, lá do grego clássico, lá atrás, até chegar nas Escrituras. No grego clássico, aqui a palavra bem-aventurado seria grande, poderia ser também grande, ou muito afamado, alguém reconhecido, alguém que hoje, talvez, por estar na mídia, na televisão, é conhecida. Seria hoje alguém que tem muitos seguidores, sabe? A pessoa é famosa, vamos assim por dizer. Ela teve esse sentido lá atrás. Ela teve assim. Mas ela teve um sentido também, comparado à área financeira, no mundo grego, aquele que é abundante e tem posses. A palavra, se separar só ela, teve esse sentido. A pessoa tem abundância. Na mitologia antiga, diz alguns que essa palavra, e aí a mitologia grega, lógico, mitologia, história, né, histórias, eles interpretavam o mundo colocando deuses em vários tronos. Mas colocavam assim, os escritores antigos, diziam que bem-aventurados eram os deuses, olha, deuses, em comparação aos infortúnios que os homens passavam aqui na terra. Então, os deuses bem-aventurados, e eles poderiam, de alguma forma, suprir algumas necessidades dos homens que eram miseráveis, ou bem abaixo. Agora, a palavra aí, bem-aventurados na Escritura, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos a Bíblia, nós podemos entender o seguinte: é uma qualidade, é um estado de uma pessoa favorecida por causa de Deus. Então, eu posso dizer, você pode ser que você é favorecido, você é bem-aventurado por causa da ação de Deus na sua vida. Aquilo que conquistamos, ou que foi nos colocado na nossa conta, por causa de Jesus Cristo. Os méritos, o favor, a justiça que Deus coloca em nossas vidas, por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, as Escrituras Sagradas dão esse termo de bem-aventurança, de favorecidos ou agraciados. É ligado aí muito
com a palavra irmã, graça. Queridos, a verdadeira felicidade, então, não está nas coisas externas, lembra sempre disso. É nas coisas internas ou eternas. Eclesiastes nos coloca sobre isso. Eclesiastes, quem escreveu foi Salomão. E aquele homem conhecia Deus, mas chegou um certo momento, quando você estuda a vida dele, que ele afasta a comunhão da vida dele com Deus. Você já leu isso. E aí nos dá para entender que parece que ele procura a felicidade. E quando ele escreve Eclesiastes, né, ele coloca que toda aquela procura dele de satisfação, de prazer, de felicidade, uma palavra que é muito ligada com aquele livro, é vã ou vaidade ou vazio. Enquanto Salomão tinha todo o recurso, até financeiro, por ser filho de rei, é colocado, né? Ele tem muita sabedoria, mas teve uma época que ele se afastou de Deus. E tem como ser rico, famoso, né? Ter aí uma vida que outros assim o desejam, e ser feliz de fato. Se destrona Deus da vida, se coloca Deus assim de canto. O próprio Salomão falou que não. Então ele tentou ali no texto, tentou alegria em construções, na música, na bebida, nos prazeres, e ele fala, olha, vaidade. Então é vaidade tentar projetar a felicidade sem Deus, ou sem as características que Deus tem colocado aqui. O pecado ou a desobediência fez o homem viver num nível abaixo. A raça humana, assim, de maneira geral, ela está vivendo num nível abaixo. E Deus, mediante Cristo Jesus, tem nos convidado a viver nesse nível superior, no nível de Deus. Então, tudo que nós apalpamos, tudo que nós cheiramos, tudo que o dinheiro compra, não compra a felicidade. Alguns falam aqui, mas manda buscar, né? Ou traz conforto. Mas o que adianta ter, mas, por exemplo, simplesmente se não tiver saúde, se não tiver paz, e aqui se não tiver vida com Deus. Então, bem-aventurados aqui está falando desse outro lado, é viver com Deus. Aqui tem um versículo de Salmos que eu quero ler, Salmo 116, 7. Fala onde encontrar essa felicidade do qual nós estamos estudando. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Agostinho disse, Senhor, uma das suas orações que ele escreveu, né? Senhor, tu nos criastes para ti mesmo, e a nossa alma encontrará descanso somente em ti. Olha, a felicidade, ou ela é ligado a completar o vazio que o ser humano tem, e nós estamos aqui diferenciando o que é a felicidade do mundo e a felicidade com Deus ou de Deus. No texto que nós estamos estudando, a felicidade é deleitar-se nas promessas do nosso bom Deus. Então isso é muito assim, claro na palavra de Deus. Imagine que alguém vai tentar ser feliz e não com os princípios do reino. O que pode acontecer com esse homem, com essa mulher ou com qualquer um? Lucas 12, 16. Aqui é uma parábola do reino também. E aqui vai falando de alguém que tentou ser feliz, achar descanso. Em Lucas 12, 16 ao 21, muito conhecido. Propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Olha aí. E ele arrazoava-se consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso. Olha, ele falou com ele mesmo. Derrubarei os meus celeiros, edificarei um dos maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades dos meus bens. E direi a minha alma. Então ele dizendo para ele mesmo, depois que ele conquistou, ele construiu, e aí ele produziu. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aqui está dizendo assim, que ele chegou no patamar de abundância, de riqueza, que ele poderia aposentar e ainda aposentar bem. Ele tem muita riqueza por muitos anos.
E ele acha que aquilo valeria para corpo, alma e espírito. Porque ele disse para a própria alma: come e bebe fogo, assim, para o seu ser. Olha, pode deleitar-se nessa vida. Você chegou no patamar máximo. Ninguém pode ser mais feliz, mais completo, né, do que você. Aí ele diz para a alma: olha, descanse, porque eu tenho muito por muito tempo. Então ele tinha muito. Ele era rico para com os homens. Mas o que esse homem era? Ele era pobre para com Deus. E aí vem o versículo 20 diante. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Toda essa riqueza iria ajudar a alma dele? Não. Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões então mintam, e assim por diante. E também nós podemos fazer um paralelo com Mateus capítulo 6, do 19 ao 21. Então, olha, essa felicidade, bem-aventurado, só esse termo inicial, não é em posse, não é em riqueza, não é em nada que é passageiro. Coloque isso na sua mente. Alguns que procuram ser felizes, só que eles projetam no alvo errado. Eles projetam coisas circunstanciais daqui. Esquecem de orar para aquilo que é eterno. O que pode completar de fato a nossa vida é o nosso bom Deus. Porque Deus assim mesmo o colocou. Não é nas mil aventuranças, não é na busca do próprio homem em seus caminhos, como já disse. John Piper disse que o problema não é a busca do prazer ou da felicidade, mas o contentamento com o prazer terreno, carnal, raso e passageiro. Quantas vezes Jesus Cristo convidou pessoas a segui-lo? Não é? E nós verificamos nos evangelhos. E muitos deram muitas desculpas. Falaram não para Jesus Cristo e alguns vezes tentou a riqueza. Ficar assim com uma família, talvez com uma posição que eles tinham. E o mestre estava convidando-os para ser felizes, para aprender dessa boa palavra. E muitos falaram não para o Senhor Jesus Cristo. Aonde se encontram agora aqueles que rejeitaram Jesus Cristo na época do Senhor Jesus? Aonde se encontram aqueles que rejeitam essas bem-aventuranças durante os séculos? Aonde se encontrará aquelas pessoas que não querem ser de fato humildes ou pobres de espírito biblicamente? Aonde que elas se encontrarão? Afastados de Deus. E afastado de Deus não tem como viver a verdadeira felicidade. Jesus aqui fala aqui para a multidão. Vendo Jesus a multidão, não é o contexto? Agora, será que todos que ouviram naquele contexto seguiram e serviram Jesus Cristo? Os que continuam ouvindo da pregação, os que têm contato com as escrituras, das multidões. Quem você é? Você é daqueles que decidiu ser feliz pelo patamar, pelo alvo, pelo projeto de Deus, ou tem procurado ser feliz da sua própria maneira? Então nós queremos verificar sobre isso. Nós queremos entender essas verdades espirituais. Ser parte da maioria ou da minoria que de fato tem Deus e é feliz. Então vamos aprofundar aqui na parte sequencial aqui. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito. É vantajoso ser pobre ou humilde nesse contexto. Tá bom? O que é ser pobre ou humilde de espírito? Nós temos que entender, para não fazer aqui uma explicação ou aplicação errada. Mais uma vez, pobreza aqui não fala de área financeira também. Eu li lá um versículo, alguém me leu um versículo que fala que eu tenho que ser pobre de espírito. Será que fala da área financeira? Quanto menos eu tiver no bolso, ou quanto mais dívida eu tiver, mais feliz serei. Alguém pode ser feliz por ter muita dívida? Ou por ser escasso? Então o texto não é assim. Apesar que Francisco de Assis foi um patrono daqueles que dizem renunciar todas as riquezas materiais e por ter essa atitude, tentar viver longe dos bens materiais, totalmente longe. Ele acha que vai ter algum mérito, algum crédito, e aí
terá felicidade em Deus, porque ele falou nada, ou ele falou não, pelos recursos financeiros. Será que quando fala pobre está dizendo sobre isso? Não. Na verdade, a pobreza, né, a necessidade vem de muitos termos. Pode ser fruto do pecado, pode ser negligência, pode ser preguiça, né? Se vê lá o que diz em Provérbios, tanto texto, cuidado. Tem pessoas que ficaram numa situação pior, porque foi traído numa sociedade. Então, a pobreza, a questão financeira ruim, não é virtude. É algo que tem que correr atrás para ter uma mudança. Então, quando fala dessa questão de necessidade, não é financeiramente, não é de recursos. Jamais. Pobre de espírito também não é uma pessoa que tem autoestima baixa. Sabe uma pessoa que se acovarda perante os problemas? Perante qualquer coisa, ele é pequenino. E ele não busca nem a Deus. E ele, nessa sua pobreza, nessa humildade de espírito, ele fala, deixa eu aqui no meu cantinho, e nada vai dar certo. Ele só pensa negativo para com ele mesmo. Não está falando nesse sentido. Não é pessoa que tem necessidades emocionais, ou ele vive nessa confusão, né, de existência. Não é. Pobre de espírito ou humilde de espírito também não é alguém que tem a vida espiritual pobre. Tem a diferença? Eu vi lá um versículo que fala pobre de espírito. Será que é a parte espiritual pobre? É ser negligente na área espiritual? Não é. O termo aqui não está falando nada sobre isso. Tá bom? Não é nesse contexto. Pelo contrário, aqui fala de riquezas nos quais nós temos por pertencer ao reino de Deus, aquilo que Deus vai acrescentando em nossa vida. Então, o versículo já explica aqui, algumas versões, fala de uma característica de humildade, uma característica de ser contra ser soberbo, cheio de si mesmo. Então, bem-aventurado aqueles que são vazios de si mesmo, mas procuram ser cheios de Deus. Nós podemos colocar essa comparação de humildade. Em 2 Coríntios capítulo 9, 8, 9, 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então lá fala assim, igreja, você já sabe sobre a graça que Cristo tem, Ele nos concede. Em 2 Coríntios 8, 9. Sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Agora, de certo aspecto, Jesus Cristo, quando aqui esteve, não teve, e não precisava de ter posses. Mas olha, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus aqui não está dizendo esse versículo aqui, falando de necessidade física. Não é. Quando nós olhamos em Filipenses, Jesus Cristo deixou a glória, Ele humilhou-se a si mesmo e aqui esteve. Não é isso? E teve morte, e morte de cruz. Então o versículo fala dessa humildade, né? Desse sentido de humildade. Se for preciso, até passar por algumas humilhações, desde que isso traga honra e glória para Cristo. O final do versículo aqui que nós lemos fala daqueles que foram perseguidos por causa de Jesus Cristo. Talvez humilhados. Alguns aqui chegaram até fisicamente ser agredidos e muitos perderam até a sua própria vida. E esses que sofrem por causa de Cristo, esses são os verdadeiros, né, ligados à felicidade. E lhes é garantido galardões nos céus. Versículo 12. Amados, se for para andarmos nesse contexto de humildade, para parecer com Jesus Cristo, para glorificar o nome dele, aí vale a pena. Mas a própria humildade é ligada com arrependimento, nós já verificamos. Mas lembra, em Mateus 18, né, do 1 a 4, fala assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus Cristo, ao pé de Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Lembra, a nossa mensagem é sobre as bem-aventuranças, toca reino dos céus e reino de Deus. Quem é o maior? A preocupação em ser o maior não parece que é soberba? Quem é o maior entre nós aqui? Quem é o mais importante? Quem tem mais privilégio? Olha, os apóstolos tiveram um momento dessa preocupação.
Quem é o maior no reino dos céus? Jesus Cristo falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus, e eles queriam saber quem seria o destaque. Ou depois, né, no contexto de outras passagens, na falta de Jesus, quem que ia ocupar o lugar de Jesus? Quem que seria sentado no trono? Seria isso humildade? Perguntar quem é o privilegiado, quem é o maior entre nós? Aí Jesus chama um menino, uma criança, e a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizeres como esse menino, essa criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que tornar-se humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Quem é o maior? É o menor, na verdade. Não é nos outros textos, é o que serve. Jesus não vai falando isso em outros contextos. O maior que serve, como o exemplo que ele mesmo teve. Então, aqui a característica da humildade. E aí se compara com uma criança, na sua simplicidade, né? Na sua humildade, na sua satisfação, muitas vezes, em pequenas coisas. Né? Então, aqui, Jesus Cristo dá uma dura, e aí ensina a outros. A outros. Então, humildade. Uma pessoa que não é humilde, ela é arrogante sempre. Ela tem que se preocupar. Às vezes está tão cheio de si mesmo e pode ser que está faltando a pessoa de Jesus Cristo. Então, bem-aventurados, felizes sois, nós seremos, quando nós formos humildes de espírito mesmo, para que haja prosperidade espiritual. Então, é melhor nos abaixar, nos inclinar perante o nosso bom Deus. É melhor sempre servir uns aos outros, sempre dessa maneira, mostrar um coração contrito, um coração que se inclina. Isaías 66, 2. Mas para este olharei e abençoarei, atenderei, para o pobre contrito de espírito. Isaías 66, 2. Deus está dizendo lá, profetizando já lá no Antigo Testamento, para esse eu vou olhar, eu vou cuidar, eu vou acolher, eu vou atender, quando ele for pobre e contrito de espírito. É ligado aqui à humildade verdadeira. Em algumas versões fala aquele que se encontra abatido de espírito, porque ele procura recurso somente em Deus. Clamou-te pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. O salmista está dizendo assim, ele clamou, e para clamar verdadeiramente a Deus, está dizendo dependência. Deus é recurso, Deus é a fonte, Deus é quem supre. Então, clamou-te pobre, não está dizendo só, como alguns aplicam, aquele que se entende como carente, e Deus é tudo em sua vida. Porque Deus é tudo. E aí até é conhecido, né? A pessoa sem Deus não é nada, não é ninguém, mas Deus é tudo. Então a nossa busca é em Deus. E aqui na característica que Deus tem mostrado, que Cristo mostrou, de humildade. Humildade. Então Deus auxilia, Deus liberta, Deus ajuda, conforme os Salmos 17, o que se reconhece que tem as suas necessidades, mas é humilde bastante para clamar o favor de Deus. Não é orgulhoso, não é? Em achar outros caminhos para a felicidade, outras soluções para os seus problemas. Então, biblicamente, o orgulhoso ele não se inclina para Deus, o Criador, o soberano, mas o humilde faz isso e anda diariamente buscando a direção, né? Deus guiando a sua vida e os seus passos. Então, a humildade é o princípio aqui dessas bem-aventuranças. É o primeiro patamar, alguém disse. É o primeiro degrau da escada. Depois que você busca humildade, você vive humildade perante Deus, perante os demais, você pode desenvolver outras características. Agora, se procura o caminho da arrogância, não tem como desenvolver fruto algum em nossas vidas. Jamais. Então, humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Filipenses 2:3. Nós estudamos isso, né? Algum tempo atrás. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros
superiores a si mesmo. Então, se eu considero o irmão, o outro, superior, porque eu estou me colocando, né, num outro patamar inferior, é o esvaziar-se de si mesmo. De si mesmo. Seguindo aqui o exemplo de Jesus Cristo, no capítulo 2. Então, como aplicar isso? Como de fato entender ser bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, já foi falado aqui, mas é procurar encher-se de Deus, mas antes esvaziar-se de nós mesmos. Muitas vezes nossos planos, da nossa arrogância, é despir-se perante Deus. É reconhecer falência total, mas Deus é toda a riqueza. Interessante que quando fala aqui a palavra pobre, né, ou humilde, originalmente existia duas palavras lá no antigo grego. Uma para aquele que ele tem alguma necessidade, mas ele tem, por exemplo, um emprego, não ganha bem, mas ele tem comida, não tem assim uma casa, mas ele tem o que vestir. Então existe a palavra aí, tem, né? É aquela pessoa que é pobre, mas ela tem o que comer e o que vestir. Uma pessoa assim pode ser feliz? Tendo o que comer e o que vestir? Ainda pode. Porque a promessa que Deus tem nos dado de comer e de vestir. Mas existe uma outra palavra, pitikos, que é aquele que está em extrema pobreza, né? Aquele que está sem pão. Aquele que não tem recurso algum. Entende? Lá em Lucas 16, 19, lembra da parábola do rico e Lázaro? Não mostra um que está mendigando, mas olha, não tem nada o que comer. Ou seja, para aplicar na área espiritual, seria esse que fala assim: eu não tenho recurso nenhum em mim mesmo, mas eu estou clamando somente a Ti. Ser favorável a mim, pecador. Eu não tenho nada que lhe agrade, mas por causa de Jesus Cristo, eu adentro a Tua presença. E nos méritos de Jesus Cristo. Então a pessoa humildemente, em oração, ela se achega diante do Pai, ela pede, ela suplica, e ela vai tendo portas abertas. Como nós cantamos, né? Batei, batei, abrir-se-vos-á, buscar e achareis, e assim por diante. Então a pessoa humilde de espírito, ela não tem o que exigir, mas ela se agrada em tudo que Deus lhe dá. Ela não vai falar assim para Deus depois da oração, e aí Deus responde e fala para Deus: mas só isso, Deus? Eu queria mais. Não é? Orou, Deus concedeu, e aí vai falar para Deus: só isso? Ou alguém que pede assim, pede uma ajuda, alguém ajuda, mas você só vai me ajudar com isso? Eu esperava mais de você, da nossa amizade, de querer exigir. Não, nós não temos que exigir de Deus, é aceitar. E aquele texto de Lucas 13, 14, o publicano, porém, estava em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, aqui demonstrando humildade, né? Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O outro estava cheio de si, né? Eu faço isso, eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou melhor do que esse aqui, ó. Não tinha um fariseu publicano? Eles subiram para adorar, e o outro falou, chegou diante de Deus, os dois. O outro falou: Senhor, eu mereço. Como eu sou bom. Eu estou acima do patamar, eu sou acima da média. Então, Senhor, faça a minha vontade. O meu reino, a minha justiça. O outro não, de longe. Oração curta. Talvez o outro usou palavras rebuscadas, palavras lindas e muitas palavras. Mas não é o muito falar. Não é? Fala, reza, repetição. Não é o muito repetir. Ele falou isso, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E aí a Bíblia diz lá no versículos que devemos nos humilhar perante a mão de Deus, a potente mão de Deus. E a seu tempo Deus sabe o quê? Nos levantar. Não é assim, amados? Então o caminho da humilhação, ou sendo pobre de espírito. Pobre de espírito. E chegando nos momentos finais, eu quero lhe perguntar: essa felicidade, ela
será dada ou já foi dada? Veja o versículo 3. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles será talvez o reino de Deus, é isso? Ou é? Então, bem-aventurado é. Então, não serão. Bem-aventurado é, ou bem-aventurados são. Aqui, o instrutor escreveu o seguinte, Dias Lopes: os crentes não serão felizes quando chegarem ao céu. Ele fala assim, irmãos, olha, os crentes não serão felizes quando chegarem no céu. Eles já são felizes. Serão muito mais lá. Então, nós não seremos felizes, nós devemos já experimentar a felicidade. Ele escreve, os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. Eles são felizes não apenas na glória, mas a caminho da glória. Porque nós queremos ver Jesus Cristo. Não queremos ver Jesus Cristo? Amém. E aí vai completar-se toda a felicidade. Agora, nós já temos Jesus Cristo. Ele já está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Somos a igreja de Jesus Cristo. Então, não somente lá eu serei feliz. Mas o convite de ser bem-aventurado é agora. Procurando qual caminho? O caminho da humildade. Da humildade. Então, amados, de fato, que as outras pessoas possam ver em nós humildade. E nunca você falar, por isso que eu sou feliz, porque eu sou mais humilde. Eu sou um destaque em humildade. Não, aqui quando falo de humildade, é uma característica que nós devemos ter por seguir Jesus Cristo, e aí nós nos tornaremos um exemplo, e demonstrar que nós somos carentes, em qual sentido? Procurando sempre recursos em Deus, para que nós venhamos a desfrutar os demais frutos do Espírito, se queremos de fato as outras demais da bem-aventuranças, um propósito: Senhor, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher humilde. Se eu estou achando mais do que convém em alguma área, que eu sou mais inteligente, que eu sou muito mais capaz, além do que convém, conforme escrituras, cuidado. Aquele que cuida, acha que está em pé, cuidado que não caia. Então, se lança humildemente nos recursos do Mestre. Permita que Ele te leve, que Ele lhe abrace, Ele mostra o caminho. Porque somente em Cristo nós temos os méritos verdadeiros. Queridos, vamos buscar então essa humildade de espírito. E aqui a promessa é, porque deles ou podemos dizer, porque deles que vivem nesse contexto, de fato, é o reino de Deus. Amém. Possamos despojar de nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Aquele que entrega a sua vida, aí ele vai ter. Mas é pegando a nossa cruz e servindo e seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima oportunidade vamos desenvolver um pouco mais o versículo 4 em diante. Mas eu quero pedir o pastor Antônio que venha à frente. Na bênção, quero convidar os irmãos a ficarem em pé. E que sejamos de fato perante Deus humildes, de coração, de alma e de vida. E assim encerraremos o culto desta noite. Certamente, Senhor, reconhecemos a grande luta que há no nosso ser quando deparamos com o que devemos estar sendo e o que, na verdade, estamos sendo. O Senhor apóstolo Paulo resumiu para nós esta lição nos dizendo da sua própria experiência. Ele disse: o que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero é o que faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Senhor, certamente, por causa desta realidade
que nós enfrentamos, cada um de nós, os teus filhos, é que o Senhor tem nos capacitado com a pessoa do teu Espírito Santo. Este poder que não somente está conosco, mas está em nós. E a tua palavra nos mostra quando nós nos enchemos desse Espírito, ou quando damos ao teu Espírito Santo o controle do nosso ser, então nós podemos ser o que devemos ser por natureza espiritual. Obrigado, Pai, pela exposição da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a obedecermos o que aqui temos ouvido nessa noite, para que, como disse o teu servo Tiago, sejamos bem-aventurados em tudo o que fizermos. Obrigado, Pai, por essa semana que está se iniciando, sobre a qual pedimos a graça do Senhor, pedimos a tua misericórdia. Tu sabes todos os planos que nós temos, mas o nosso desejo é fazer a tua vontade. Portanto, esperamos na resposta da tua boca. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo continue com todo o seu povo, agora e para todo sempre. Amém.